A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o pastor Pedro. E eu sou a Rebeca. E eu sou o Pedro. E nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E se você nos visita, coloca o seu nome aí no chat e a cidade onde você vem. Nós queremos te conhecer. E atenção, hoje nós temos desafio. No final da aula, comente no chat quais foram as palavras que apareceram em destaque. Para começar a aula, nós vamos pedir a Rebeca para orar. Amém. Senhor, meu Deus, eu venho te pedir que o Senhor possa estar se fazendo presente aqui nessa aula. Eu venho te pedir que o Senhor abra o entendimento desses adolescentes, que eles possam levar para a vida toda esse aprendizado que vamos passar para eles. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Jean Braia e estou aqui para fazer mais uma leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 20 e 21. Leremos. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso, adolescentes, então vamos agora para a nossa aula. Tchau! Glória a Deus. Estamos, então, em Atos dos Apóstolos, na terceira viagem de Paulo. E nessa terceira viagem, ele permanece 3 anos na cidade de Éfeso. E ali ele formou muitos obreiros, discipulou muitos novos convertidos. E nesse tempo também, por causa do evangelho, ele teve muitos desafios, fora e dentro da igreja, algumas perseguições. E mais na frente, no final, o objetivo dele também, depois desses 3 anos que ele permaneceu ali em Éfeso, ele ia para Jerusalém. Amém? E agora vamos falar sobre o derramamento de poder em Éfeso com Pedro. Então, é muito importante a gente ressaltar que antes de Paulo chegar em Éfeso, quem pregava o evangelho aos gentios era Apolo. E Apolo, ele não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo como aconteceu em Pentecostes. Logo, ele não pregava sobre o batismo do Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo nas águas, que é o batismo de João Batista. Então, ele só pregava sobre esse batismo. Então, quando Paulo chegou a Éfeso, ele teve que pregar aos gentios sobre o batismo nas águas, que era o que Apolo já pregava, e também sobre o batismo do Espírito Santo. Logo, ele os batizou no batismo das águas de João Batista e também orou para que o Espírito Santo fosse ministrado na vida deles. E eles foram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas e tendo dons espirituais. Amém. E esse mover do Espírito Santo ali na cidade de Éfeso teve uma proporção gigantesca, não é? Teve mesmo. Mesmo com o passar do tempo, mesmo pregando uma cidade que, vamos dizer que o cenário era difícil, porque vale lembrar que Éfeso era uma cidade onde a feitiçaria reinava praticamente em toda Éfeso. Mas, mesmo assim, ele se manteve forte, o apóstolo, e começou tanto a ministrar, como o Pedrinho falou, o batismo que João pregava, sobre... O batismo que João pregava? O batismo que já é isso aí. O batismo que João ensinou e, além disso, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo agia através do apóstolo com sinais, prodígios, curas aconteciam, e isso ativou a curiosidade de alguns judeus que estavam por perto das manifestações, e com isso eles tentaram imitar o apóstolo Paulo, fazendo as mesmas coisas que eles faziam, até que é relatado em Atos 19, versículo 15, que o espírito maligno se manifestou e disse bem assim: eu conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eu lembrei de algo que o pastor João fazia. Tu fala e faz. Eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. O quê? Você? O pastor João? Eu conheço. Jesus eu também conheço. Mas você? Com que autoridade? Mediante essa pergunta do espírito maligno, dá para perceber que esses judeus não tinham autoridade nenhuma no mundo espiritual, autoridade nenhuma. Mas, diante desse cenário, gerou um grande impacto para as pessoas que estavam lá, que eles acabaram deixando as suas práticas pecaminosas de feitiçaria, de ocultismo, queimando seus livros de encantamentos,
nas praças, o fogo. Quando Paulo chega em Éfeso, a principal cidade da Ásia Menor, ela era uma cidade muito, muito religiosa, envolvida com idolatria, com muitos templos, e Paulo ficou muito incomodado com aquilo. Então ele começa a pregar o evangelho e Deus opera muitos milagres em Éfeso. Ou seja, o evangelho pregado lá foi um evangelho não de filosofia. Ele mesmo fala que ele não pregou com filosofias, mas sim na demonstração de milagres e de poder. Ou seja, um evangelho poderoso e extraordinário pregado por apóstolo Paulo em Éfeso levou à salvação de muita gente, ao ponto das pessoas abandonarem as artes mágicas e fizeram lá uma fogueira e queimaram muitos livros de magia negra, porque aquele povo era escravizado por essa falsa ideia da magia. Hoje o mundo moderno está outra vez ressuscitando essas crenças antigas na magia, principalmente entre a adolescência, e a igreja precisa mostrar para o mundo de que poderoso é o evangelho para curar os cegos, levantar os paralíticos, ressuscitar os mortos e operar a salvação por meio da pregação do evangelho. Nós precisamos de uma juventude, de uma adolescência, de crentes cheios do poder do Espírito Santo, que tem o poder de ver o futuro, de ler o coração das pessoas, de profetizar no nome de Jesus Cristo, de operar milagres para atrair os pecadores a Jesus Cristo. Que a gente possa pregar o evangelho na mesma tática de Paulo em Éfeso, chegando, pregando o evangelho, expulsando o demônio, curando enfermidades e destruindo as falsas religiões por meio da pregação doutrinária expositiva da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. E com relação do crescimento, né, do evangelho ali em Éfeso, depois que Paulo batizou esses 12, né, eram 12 homens, né, que ele foi batizado, isso propagou muito. E interessante ressaltar que a autoridade que é dada por nós, através do Espírito Santo, do sangue de Jesus, né, de expulsar, né, os demônios, né, os demônios é expulso só através de oração e jejum, e muitas vezes as pessoas não têm essa prática e acham que é só colocar a mão e orar. Isso. Mas o Espírito Santo nunca nos vai nos envergonhar, mas o inimigo vai. Então nós temos que ter autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus. Senão vamos sair envergonhados, como saiu esses judeus lá que tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, mas não tinha experiência nenhuma, e o demônio se revelou realmente que conhecia Jesus e sabia quem era Paulo, mas quem é você? E o inimigo, ele demonstra mesmo isso. Ele quer envergonhar aquele que não tem autoridade. E como a Rebeca citou, Éfeso era uma cidade portuária muito famosa. Junto ali com a cidade de Antioquia, Alexandria, o movimento ali comercial era muito grande. E também o que gerava muito dinheiro para a cidade de Éfeso era o turismo, principalmente o turismo religioso. Havia o templo da grande deusa Diana em Éfeso, e muitas pessoas visitavam constantemente esse templo. E os artesãos, os orífices, eles ganhavam muito, mas muito dinheiro com a venda de objetos, né? Principalmente estátuas de prata, para os devotos da deusa Diana. Só que, com a chegada de Paulo e ainda com o Espírito Santo junto, olha o que teve de gente se convertendo, principalmente depois desse vexame dos judeus querendo expulsar o demônio em nome de Jesus e ser envergonhados, que espalhou para Éfeso toda, que cresceu mais ainda a crença em Deus. Aí as vendas caíram das estatuetas. E Demétrio, um orífice, ele percebeu isso. Poxa, o nosso dinheiro, a nossa renda, a nossa principal renda caiu muito. Por quê? Por causa desse tal de apóstolo Paulo, que está convertendo esse montão de gente, e eles não estão mais comprando os nossos objetos. E Demétrio reuniu outros, né, comerciantes e falou para ele, olha, desse jeito nós vamos falir, nós não vamos ter mais o nosso emprego, e além do mais, está em risco ainda a permanência
do templo da deusa Diana. Então, isso preocupou. E ele começou uma grande revolta. Então, com relação ao turismo religioso, naquela época, era forte, como também, hoje, no Brasil, o turismo religioso também é forte. Nós temos um templo em Juazeiro do Norte, que a base da cidade é todo em volta, o comércio, a economia, tudo em volta desse turismo religioso ali na cidade de Juazeiro do Norte. Várias lojas, vende tudo que você pensar desse santo. Na Bahia também nós temos. Aqui no Espírito Santo nós temos um templo em Ibiraçu, um dos maiores templos da América Latina. Temos também ali em Vila Velha um templo também enorme. Ao redor dele, na subida desse templo, né, tem muitas lojas que vendem tudo que você pensar. É pulseirinha, é cordão, é bolsa. Então, não é só naquela época em Éfeso. Hoje ainda nós temos o turismo religioso, né, a idolatria religiosa aqui no Brasil, que ainda gera muitos lucros. Então, Demétrio aqui incitou o povo a fazer uma rebelião contra os cristãos, contra Paulo, que estavam tirando o lucro deles. Então, foi aquela confusão, né? Alguns nem sabiam o que estava acontecendo, estavam lá também, né? Jogaram Alexandre para fora e para acusar que eram os judeus. Aí, graças a Deus, não deixaram Paulo ir. Paulo queria ir lá, não deixaram. E no final, né, vamos dizer assim, o prefeito da cidade, né, falou: se você tem alguma questão, né, com Demétrio, você tem alguma questão com os discípulos de Jesus, então vamos resolver isso no tribunal. Aí acalmou ali a rebelião, né, e deu tudo certo. Mas, realmente, aonde que Jesus chega, tudo acaba. Tudo acaba. A idolatria acaba, os vícios acabam, objetos pessoais acabam, você tem que tirar da sua casa. Se você vê que é uma coisa que não pertence a Jesus, que ela está ali para adorar outro que não é Jesus Cristo, você tira, seja ela um objeto, seja ela um santinho, seja ela um quadro, o que for, você tem que tirar. Só assim o povo de Éfeso cresceu tanto o cristianismo. Por quê? O que eles tiraram? E levaram para a praça pública e queimaram? Os livros. Queimaram todos os livros de feitiçaria, que o pessoal ficou assim abismado, porque dava 50.000 moedas de prata. Se convertido isso hoje, é milhões de dólares. Isso, eu ia falar isso. Então é isso que gera a conversão. A conversão, ela é um desapego do mundo. Porque nós temos o espírito do mundo. Não temos o espírito do mundo. Nós temos que estar ciente disso. Nós não temos o espírito do mundo. O espírito do mundo não habita em nós. Outra coisa que eu quero deixar para você também, adolescente. A pesquisa que saiu agora em 2024. O brasileiro era em primeiro lugar, mas agora passou para segundo. Primeiro, a África do Sul, com 9,24 horas por dia na internet. O Brasil está em segundo lugar com 9,18 horas na internet. Isso aí também é uma forma de idolatria. Temos que nos afastar e ter mais tempo para Deus, mais tempo para a leitura da Bíblia. Não vamos fazer igual o povo de Éfeso, que era idólatra, feiticeiros, mas aí viu a luz. Jesus chegou através de Paulo e tudo mudou naquela cidade. E algo muito interessante é essa verdadeira conversão deles abandonarem as suas práticas, algo que era essa compra que eles tinham diariamente dessas estatuetas desses deuses pagãos. E eles abandonaram isso, eles deixaram de lado, mostrando a verdadeira conversão deles. Amém. E Paulo foi para Jerusalém tranquilo, porque nesse período ele preparou muitos obreiros. 3 anos realmente que deu uma alavancada muito grande na palavra de Deus ali, não só em Éfeso, mas em toda a região ali da Ásia Menor. Então, adolescentes, como o pastor Pedro falou, depois desses 3 anos em Éfeso, Paulo foi para Jerusalém. E lá,
Quando ele chegou, os judeus acusaram ele de terem profanado o templo e ter sido contra as leis de Moisés. Acusaram ele que ele tinha levado os gentios ao templo, que naquela época isso era uma coisa absurda, como um crime, por causa que eles viram Trófimo, que era um gentio que tinha se convertido a Jesus, andando em Jerusalém com Paulo. E acusaram ele de ter levado Trófimo para dentro do templo. Pedro, tem uma curiosidade muito interessante, que no primeiro templo, né, construído por Salomão, o templo era livre. Só com a reconstrução do segundo templo, colocaram uma cerca, você lembra o nome dela? Acho que é Sorek. Sorek, que os gentios não podiam passar daquela cerca, né? Então eles estavam acusando Paulo de algum gentio tinha, né, passado por essa cerca, que não aconteceu isso. Isso não foi verdade. E como prova que isso realmente não aconteceu, o apóstolo Paulo, ele participou do ritual de purificação judeu para mostrar que isso não tinha acontecido. E mesmo assim, acusaram ele novamente de ter profanado o templo e ter sido contra as leis de Moisés. E nisso ele estava dentro do templo de Jerusalém. E quando isso ocorreu, expulsaram ele do templo e começou um grande tumulto, um alvoroço na parte externa do templo. Logo, como Jerusalém estava sob o domínio romano, as autoridades romanas chegaram e falaram: não, nós temos que resolver toda essa confusão. E já que nós somos os governadores desse espaço, isso vai para o tribunal romano. E depois de toda essa confusão no tribunal, Paulo foi levado preso. Realmente, Paulo sofreu muitas perseguições. Tadinho, apanhou em Éfeso e também apanhou lá em Jerusalém. O pessoal realmente não gostavam da forma, né, da autoridade que Paulo tinha quando ele falava de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Aí eu ia falar isso. que Paulo não desistia? Isso. Pode falar então. Mas mesmo assim, com essas situações complicadas, o Espírito Santo estava com ele e o intuito era que o evangelho fosse pregado. E isso acontecia. E almas se convertiam e vidas eram transformadas. Inclusive em Filipenses 1:21, né, Paulo relata que viver é Cristo e morrer é lucro. Então nós não podemos ter medo das perseguições. Talvez eu não assista ainda essa perseguição mais ferrenha, né? Se Jesus não vier até lá, né? Mas nós temos que levar esse versículo até para nossa lápide. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? E agora, adolescentes, chegamos no nosso momento da oferta. E agora vai estar passando aí o Pix, o PicPay, as contas bancárias para você poder ofertar nessa obra. E também tem a oferta dos 1000 valentes, que o intuito é comprar esse espaço. Vai estar passando aí na tela esse lugar incrível que a gente tem, que é onde a gente tem onde adorar o Senhor. Se Deus toque no seu coração para fazer uma oferta, para a gente estar se reunindo aqui. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia.
Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Quem vai? Levante a mão e diga: o encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Diga! O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E o quê? E ali nós o adoraremos, será tão lindo, E aí, adolescentes, tudo certo com vocês? E o nosso quiz de hoje é um pouco diferente, porque a gente vai fazer uma sessão de verdadeiro ou falso. Então, se você achar que a afirmação é verdadeiro, coloque V. E se achar que é falso, coloque F. Então, primeira afirmação: batismo de João e batismo no Espírito Santo são a mesma coisa. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou, e se você respondeu falso, meus parabéns, você acertou. Segunda afirmação: os milagres de Jesus não podem ser reproduzidos por ação humana. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu falso, meus parabéns, porque você acabou de errar. Porque não é a ação humana que reproduz o milagre de Jesus, mas sim é a ação do Espírito Santo. Terceira afirmação: as igrejas de Macedônia e Acaia enviaram ofertas para a igreja de Jerusalém. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Responde no chat. E espero que tenha respondido no chat e principalmente tenham notado com a letra V, pois a nossa afirmação é verdadeira. Sim, essas igrejas enviaram ofertas para Jerusalém. Quarta e última pergunta: Atenas foi o local onde houve conflito com Demétrio e seus companheiros de profissão. Vamos lá, pela última vez, responde se essa afirmação é verdadeiro ou falso. E acabou nosso tempo e com certeza essa afirmação é falsa. Isso não ocorreu em Atenas. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto aprendido um pouco mais do conteúdo da nossa lição e também tenham acertado as perguntas. E eu sei que isso aconteceu porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! E agora, adolescentes, para a gente encerrar a nossa aula, vou estar pedindo para o pastor Pedro fazer a oração final. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Senhor nosso Deus, amado Pai, que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco a todo momento. Nos livra, Senhor Deus, de qualquer tentação, de qualquer vício, de qualquer mania, de tudo aquilo que não provém de ti. Obrigado, Senhor, por cada adolescente que assistiu essa aula, que ele possa levar isso para a tua vida, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso domingo, o culto mais à noite, e guarda, Senhor, toda a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Tchau, adolescentes!